todos meus queridos e minhas queridas, eu vou fazer a vossa mensagem para o mês de março. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Retirem da mensagem tudo aquilo que vocês conseguirem enquadrar e todo o resto soltem ao universo. Posso também trazer situações que de alguma forma pode não enquadrar com o vosso momento ou ser uma mensagem até mais futurística. Eu desta vez optei por utilizar este dadinho antes de selecionar o signo, uma vez que às vezes as pessoas reclamam pela posição dos signos que são muito atrasados. Eu não escolho, eu deixo que a espiritualidade traga o signo, que é o mais importante de ser, ou a energia do momento é mais importante para aquele signo a ser comunicado. Eu vou utilizar este dadinho e depois vamos entrar na vossa mensagem. Antes de mais, eu também quero pedir desculpas pela minha ausência. Lamento imenso, gente, a minha ausência, mas há momentos da nossa vida, eu sou humana como vocês, mas há momentos da nossa vida que nós realmente necessitamos de um tempo para parar, meditar, refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa situação, sobre a nossa jornada. E como vocês sabem, neste último ano e meio que eu fiz a minha mudança, eu sentia que as coisas não estavam a fluir do jeito que que deveriam fluir e que tinha que haver um motivo. E eu, apesar talvez de ver o motivo, eu não queria aceitar o motivo. E então este retiro meio que espiritual, mas também a nível de profissional, foi excelente para mim. Vocês devem reparar, a mesa já está em outra posição, em outro quarto. Eu voltei a trazer a mesa do tarot para o meu quarto, mas coloquei de outra posição. As câmaras ainda não estão centradas do jeito que eu quero, mas tudo irá fluir dentro do tempo que for necessário. Vamos ver então qual é o signo que vai ser invocado para a mensagem de hoje, referente ao mês de março. Nós temos Gêmeos. Gêmeos. O signo será Gêmeos. Eu vou colocar da mesma forma a cartinha da identificação do signo, para que vocês tenham mais presente a vossa própria energia. Vamos invocar os nossos queridos seres de luz. Não se esqueçam do vosso like, da vossa partilha. E para quem é novo no canal, meu nome é Susana. Se sentirem que a minha energia conecta com a vossa energia, subscrevam-se e ativem o sininho para que possam ser notificados de todas as novas mensagens do canal. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Sagrado Coração de Jesus, eu invoco todos os arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas veículo e canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo, gratidão. Ok. Eu vou tirar primeiramente a mensagem do vosso anjo da guarda referente ao mês de março, mas só vou ler a mensagem do anjo no final da vossa mensagem principal, ok? Mostrem, por favor, qual é a mensagem do anjo da guarda, Gêmeos, mês de março. Mostrem, por favor, a mensagem de Gêmeos referente a mês de março. Gratidão. Mostrem, por favor, mensagem para Gêmeos, mês de março, por favor. Mês de março, Gêmeos, por favor. Qual é a mensagem do anjo da guarda ou do ser de luz que se quer pronunciar, trazer uma mensagem, um conselho ou um direcionamento? Já saiu e ela até virou, mas eu não vi, por isso eu vou colocá-la aqui. E mesmo que eu tivesse visto, para vocês seria invertida, porque é a mensagem final. A energia, a vossa energia para o vosso mês de março. Mostrem, por favor, qual é a energia Gêmeos, a energia principal para o mês de março. Gêmeos, por favor. Qual é a energia, por favor, dos Gêmeos? Gratidão. Mostrem, por favor, a energia de Gêmeos. Mês, já saiu. Gratidão. Gratidão profunda.
Vocês têm a carta do propósito, da plenitude do propósito. Gente, aqui nós estamos a falar, o nosso propósito não tem muitas vezes somente a ver com tarô. Não, o nosso propósito é aquilo que nós nos sentimos vocacionados ou que nos sentimos no momento atraídos a fazer. É aquilo que o nosso coração grita algo para nós fazermos, atuarmos ou agirmos, de acordo com aquele propósito. O nosso propósito fala muito com o nosso coração, fala muito com as nossas emoções. Por isso, olhem bem dentro do vosso coração o que é que o vosso coração, durante este mês de março, irá estar a pulsar com maior intensidade, digamos assim, com maior intensidade. Porque há aqui alguma energia que tem muito a ver com um propósito. Um propósito. A palavra que me surgiu, e era isto que eu estava a tentar encontrar a forma certa de explicar a palavra que me surgiu, foi compromisso. O compromisso é o compromisso com aquilo que vocês têm no vosso coração. Assumir o compromisso com aquilo que vocês têm no vosso coração, que é este tal propósito. Comprometerem-se vocês mesmos com este propósito. Vamos à energia para cada área da vossa vida e depois às clarificações. Mostrem, por favor, mensagem para Gêmeos. Mensagem de Gêmeos, por favor. Mostrem, por favor, a mensagem para signo de Gêmeos no mês de março. Gratidão. A energia com que vocês entram o mês, o porquê desta energia. Gente, eu vi no meu canto do olho a passar quase como se fosse um raio branco de luz. Tive mesmo a sensação como se fosse um pelo. Sabem, mas era algo comprido, mas foi no meu canto de luz e foi muito rápido. Era como se tivesse um sinal. Ok? Poderia ser um fio de uma pena branca, porque era branco. Mostrem-me, por favor, finanças. Amor ou família. Trabalho ou estudos, para quem está no ativo. Para quem não está no ativo, avança esta área. Se não tem interesse de voltar a estudar ou voltar a trabalhar, avance esta área. O conselho da espiritualidade. E este mês eu estou a tirar um conselho extra, um direcionamento extra que a espiritualidade possa nos querer trazer. Fundo do deck, vocês têm a carta do Dependurado. O Dependurado, para mim, é uma carta de novas perspectivas ou da necessidade de novas perspectivas na nossa vida ou novos horizontes. Entendem o que eu quero dizer? O Dependurado, para mim, não é uma carta que a gente fica lá para sempre. Não, é aquele momento, olha, é o momento que eu tive. Esta ausência que eu tive foi uma ausência de Dependurado. Porquê? Porque a gente às vezes necessita realmente de parar, isolar-se um pouco, afastar-se, deixar que as coisas se mostrem de acordo tal como elas são e a gente manter-se meio que parado, meio que estagnado, na observação, para que a gente consiga realmente ver a situação ou as nossas decisões em todas as áreas e em todas as perspectivas possíveis para que a gente depois consiga avançar. O Dependurado é exatamente isto na vossa energia. É como se houvesse aqui uma necessidade de talvez vocês criarem uma nova perspectiva sobre vocês ou sobre a vossa vida ou sobre uma área específica da vossa vida, mas é com o intuito de se movimentar de forma mais positiva, de forma mais concreta. Não é para nos movimentarmos de forma a retroceder, não. O Dependurado é para a gente movimentar no avanço, em busca da melhoria, em busca do positivo, ok? A energia do vosso mês, como vocês entram o vosso mês. Os enamorados, escolhas importantíssimas, gente, escolhas importantíssimas a ser feitas. O porquê?
Vocês têm a carta do diabo. Mas esta carta do diabo neste deck, gente, por isso é que eu mudo de decks e eu escolho os decks conforme a minha intuição. Se vocês repararem, esta carta do diabo por mais que até seja o fundo do poço, porque esta pessoa está no fundo do poço, ok? Por mais que até seja a pressão, se calhar, deste dependurado, ou por mais que vocês se sintam no sacrifício, ou na estagnação, ou na falta de movimento, por causa desta decisão, ou por causa desta escolha, por causa deste novo início, porque os enamorados é uma escolha que automaticamente nos leva a um novo começo. Por isso é que é uma escolha importante, porque a gente tem que ter equilibrado a nossa consciência com as nossas emoções. Porque quando a nossa consciência tem uma reação mais rápida que o nosso coração. O nosso coração necessita de mais tempo para acompanhar a consciência. E a consciência, quando está clara, a decisão já está feita, às vezes, meses antes, anos antes de serem colocadas em práticas. Porquê? Porque estão à espera que o coração se equilibre ou bem ao nível da consciência para que tomem uma decisão menos dolorosa, porque é uma decisão importante. Esta carta, como eu estava a dizer, se vocês repararem, ela tem aqui uma corda, é como se houvesse dentro desta negatividade algum tipo de apoio, algum tipo de puxão para sair ou desta estagnação, ou deste sacrifício, ou deste impasse em relação a uma decisão importante, ok? As vossas finanças. Vocês têm a temperança. A nível das vossas finanças, a temperança fala-me das coisas ou que estão ou vos pede paciência. Pode-me indicar aqui duas situações. Claro que não vai ser igual para todos, por isso eu vou colocar as duas situações. Ou pede-vos realmente paciência, uma certa resiliência até pela situação atual, ou realmente pede-vos para que vocês... porque aqui pode mostrar uma certa estagnação, uma certa falta de movimento. A temperança é uma carta de tempo, é uma carta de lentidão. Entendem o que eu quero dizer? Por isso é que eu digo, ou se vocês estão numa dificuldade, ou se vocês sentem que a vossa vida financeira neste momento parece que está estagnada, é como se dissesse, é uma questão de tempo. Porquê? Porque vai depender da vossa decisão e de ver a situação com outra perspectiva. Entendem o que eu quero dizer? Por isso é que eu digo sempre, todos os nossos obstáculos e todas as nossas dificuldades têm um nome. Têm um nome, sejam pessoas, sejam situações, sejam circunstâncias repentinas. Todos estes obstáculos ou todas estas dificuldades têm um nome e a gente tem que ter a capacidade de chamar o problema pelo nome, confrontar o problema com o nome, para que a gente realmente consiga ver a perspectiva toda, como sair da melhor forma ou como solucionar da melhor forma o problema ou o obstáculo na vossa vida. É isto. Por isso é que eu fiz o retiro do tempo que eu estive sem fazer vídeos, porque eu sinto que não posso ajudar o outro na plenitude quando eu próprio não estou a conseguir me ajudar ou autoajudar a mim mesma. Isto é espiritualidade. A espiritualidade tem que funcionar das duas formas. Entende? A gente só consegue ajudar o outro quando consegue primeiramente se ajudar assim. Para estar equilibrado e poder ajudar o outro na plenitude da energia como é que é dizer? Da elevação do ser e da própria energia e vibração. A nível de amor ou família. Vocês têm a carta da Tecelã. Esta carta da Tecelã, gente, há aqui uma dedicação enorme, ou um foco enorme em relação a esta área da vossa vida. Se vocês repararem por trás desta teceleira, ou desta tecelã, há uma teia de aranha. Se vocês repararem, a teia de aranha, ela é feita ao pormenor. Ela é frágil, certo? Se a gente tocar, ela parte-se facilmente. Ela é frágil, mas ela traz a sobrevivência e a proteção para a aranha. E a forma como ela é construída, certo? Ou da forma como a aranha a constrói, ela realmente tem que ser muito meticulosa. Ela traz um trabalho, uma estruturação muito profunda para que realmente consiga suportar
qualquer das intempéries de uma forma de resistência, certo? Por isso é que eu estou a dizer, há aqui um trabalho, um esforço muito grande na área emocional ou na área familiar, a fim de trazer uma resistência, digamos assim, de manter as coisas meias que estáveis, ou meias que organizadas, meias que protegidas, ou meias que seguras, certo? O que com o passar do tempo às vezes se tornam quase que também limitantes, certo? Limitantes e esgotantes para quem provoca ou para quem traz esta energia de cuidado, de proteção, de foco, de resiliência, de esforço. Chega a um ponto que cansa e realmente há situações que a gente, eu digo muito isto e vou dizer, eu falo sempre aquilo que eu sinto e que me vem à mente, porque acho que tem a ver com a vossa mensagem. Tenham consciência que nós podemos ajudar o outro a mudar, mas a mudança do outro tem que passar única e exclusivamente por si. Porque se o outro muda só para agradar a vocês, a mudança não é verdadeira. O outro tem que querer realmente mudar, tem que sentir que aquela mudança é positiva para si e não somente para vocês. Não sei porque é que eu tive que dizer isto, mas eu disse. Por causa deste esforço que está aqui da Tesla. Trabalho ou estudos? O universo. Há aqui oportunidades, gente. Há aqui oportunidades a nível de trabalho ou estudos. O universo é como se houvesse o infinito de oportunidades ou de ofertas que possam surgir na vossa vida. Mas vocês vão ter que realmente estar com a tal, ou seguir o vosso propósito na plenitude, ou comprometerem-se com o propósito que vocês têm. Mas a nível de trabalho e estudos, fala em abertura de caminhos, fala em oportunidades, fala em coisas novas, porque o universo é como se trouxesse algum tipo de situação nova, ou oportunidades, como digo, portas que se abrem, quase que ilimitadas. O conselho da espiritualidade, a Imperatriz, é uma questão de tempo, por isso é que eu disse isto da pendurada, é uma questão de tempo, é uma questão de perspectiva do momento a qual vocês se encontram. Porque o conselho da espiritualidade, vocês têm a Imperatriz é nada mais, nada menos que a criatividade, que gerar o novo, que criar o novo, que prosperar, que cuidar, que trazer uma fertilidade à vossa vida e uma prosperidade à vossa vida. Através de gerar, criar coisas novas ou melhorar as coisas já existentes. Criar ideia dentro de uma própria ideia já existente ou de uma situação já existente. O conselho especial ou o conselho extra. Estrela, lindo, lindo, gente. E estou-vos a dizer que esta situação é temporária. É temporária. Esta situação vai se movimentar, como eu ainda agora vos falei, vai se movimentar no momento em que vocês tomarem ou segurarem esta corda, que eu ainda agora falei, para sair da situação à qual estão, que vai ter que envolver aqui uma situação ou uma decisão muito importante. Como eu digo, para muitos talvez estejam já há bastante tempo a meditar nesta decisão, para sair deste tal fundo do poço, ou desta situação meio que negativa, digamos assim, ou comprometedora para vocês, e é como se vocês tenham que realmente equilibrar ou nivelar, digamos assim, nivelar o vosso coração com a vossa consciência, a fim que a decisão não doa tanto. Não quer dizer que seja uma decisão que não vá doer. Não dói tanto, porque o nosso coração começa a preparar-se para a aceitação da decisão e torna as coisas mais fáceis. Vamos ver a clarificação. A estrela representa a cura, representa a realização, representa... E a estrela o que é? É a cura através, às vezes, de processos difíceis. Se vocês se lembrarem, a cobra, ela, para crescer ou para evoluir, ela passa por um processo realmente difícil.
certo? E a cegonha que está por detrás desta estrela é o novo, é o gerar algo novo. Há aqui uma cegonha, é o gerar o novo, é a novidade. Olha, Hierophante. Direcionamento divino. Estão a ver aqui a escadaria? Direcionamento divino na vossa vida. Vocês só realmente precisam de acreditar que este momento é essencial para vocês se tornarem ou mais fortes ou recuperarem algum tipo de impulso de determinação na vossa vida. Mostra-me que é os enamorados, por favor. O mundo. E eu digo que vocês têm que concluir aqui algo, gente. O mundo é a conclusão, é o completar de uma situação. Para quê? Para poder iniciar algo novo. E isto tem a ver com a tal decisão que vos leva ao novo início. Mostra-me o que é o diabo. Mostra-me, por favor, o diabo. Há algo que vocês realmente têm que avaliar, como eu digo, avaliar o sacrifício em todas as perspectivas possíveis para poderem realmente movimentarem-se. 6 de espadas. O tal apoio que está aqui é o 6 de espadas. Mas o 6 de espadas vem depois de vocês realmente completarem esta situação para tomarem a decisão importante. Porque esta decisão é que vai... Por isso é que eu ainda agora vos falei tudo pendurado. A decisão é que vai fazer com que vocês criem ou avancem em frente. O 6 de espadas é quando a gente realmente tem que sair de uma situação que já não serve mais para a nossa vida. Temos que sair de situações a qual para nós são demasiado desgastantes, conflituosas, que nos roubam de alguma forma a nossa harmonia, a nossa paz na nossa vida, encontrando ou tentando nos movimentar para encontrar uma estabilidade, uma harmonia, uma paz, uma tranquilidade na nossa vida e etc. Algo mais positivo. Estão a ver? Mundo e o 6 de espadas. Completar para poderem se movimentar. Olha, e alcançam o 10 de ouros. Gente, é como eu digo, é como se fosse a estrela. É um novo início, é uma nova oportunidade que poderá ser mais favorável para vocês, beneficiosa para vocês. Mas vocês têm que ver esta etapa como algo necessário. Algo necessário. As finanças, por favor, a temperança. Olha, Imperatriz. Eu estou a dizer que isto é uma questão de tempo. A vossa energia é como se é uma questão de tempo para as coisas se tornarem melhores. Mas vai depender, primeiramente, de algum tipo de conclusão ou de decisão importante em uma área ou várias áreas da vossa vida, de forma a que vocês consigam seguir o tal propósito. Aquilo que vos grita no vosso coração e que às vezes a gente não tem a coragem, não tem... ou sente que não tem a coragem, sente que não tem a força para a seguir ou ir atrás. Porque a Imperatriz ainda agora falei nisto nas finanças, é uma questão de tempo, é necessidade realmente de nós sermos pacientes para realmente trazer a prosperidade ou criar, encontrar métodos, formas de prosperar na nossa vida. Trazer a abundância de novo à nossa vida. É uma questão de tempo, a vossa energia é muito direcionada à questão do tempo. Que será prolongado ou encurtado através da conclusão de uma situação. Mostrem-me, por favor, amor ou família. O que é a tecelã? Mostrem-me amor ou família, por favor, a tecelã. Mostrem-me, por favor, amor ou família, gratidão. Estão a ver? 2 de bastos. 2 de bastos o que é? É a avaliação do momento em que a gente se encontra.
para poderem realmente se movimentar. O 2 de bastos é quando a gente chega a um ponto, uma situação, à qual vocês têm que realmente avaliar o esforço que estão a colocar. Porque eu ainda agora falei que esta carta é uma carta de esforço. É uma carta realmente de uma dedicação enorme para que algo se mantenha, ou para que algo não seja destruído, ou para que algo seja curado ou resolvido. Mas vocês, eu sinto que para uma maioria realmente de vocês, por isso a tal decisão é importante, sinto que para a maioria de vocês sentem que estão num impasse ou numa estagnação, independentemente do esforço, da dedicação que vocês colocam à situação que vocês querem resolver ou melhorar. Certo? Porque esta pessoa é como se estivesse do lado de dentro da casa, certo? Olhando para o lado de fora. É como se estivesse meio que a questionar-se. Foi a frase que me surgiu. A questionar-se. O que eu faço aqui? Quando existe enormes e limitadas, se calhar, experiências do lado de fora à minha espera. Até quando eu me manterei neste esforço, nesta dedicação ou neste cuidado ou nesta proteção, até quando? É quase como se vocês se sentissem escravizadas do momento ou escravizados da situação. Porque a escravidão não tem só a ver com o esforço físico. É quando a gente se sente escravo de alguém, que de alguma forma a gente sente que não se consegue libertar ou tem dificuldade em se libertar. É sentir-se prisioneiro de algo ou de uma situação. Mas isso é, como eu digo, é uma questão de tempo e é uma questão de perspectiva da vossa situação e coragem. Mostrem-me, por favor, trabalho ou estudos, o universo. Trabalho ou estudos, por favor, universo. O universo no trabalho e nos estudos para Gêmeos. O que é Gêmeos, por favor, a nível de trabalho e estudos. Gratidão. Mostrai-me, por favor, de forma clara e precisa. Olha, vocês têm o 5 de copas. 5 de copas está realmente aberto a novas oportunidades, a novas ofertas. Porque 5 de copas é quando a gente, às vezes, realmente, para aceitar certas oportunidades ou abrir novas portas na nossa vida profissional ou de estudos, a gente às vezes tem que fechar certas portas. Aqui é como só, volta-me a dizer, a vossa energia está muito direcionada à escolha e à questão do tempo. Porque o 5 de copas volta-me a trazer a tal energia de aceitar às vezes que a gente tem que perder ou aceitar que às vezes a gente tem que escolher entre uma situação ou outra para podermos nos abrir a novas experiências, a novas oportunidades, a novos ciclos da nossa vida. E é como se o universo trouxesse até vocês estas novas oportunidades, estes novos ciclos. Vocês só têm realmente que movimentarem-se ou terem uma perspectiva diferente sobre a vossa escolha ou sobre a dificuldade da escolha. Gente, eu digo sempre isto, a gente, na maioria das vezes, a gente não consegue ter tudo o que a gente quer. Às vezes a gente, para ter sucesso numa área, tem que abdicar de outra área. Porque às vezes são áreas que não são compatíveis. Ou às vezes não temos as pessoas ao nosso lado que nos ajudem, que nos apoiem a ter o sucesso no trabalho ou nos estudos que a gente necessita. A gente, se não tem o apoio, o alicerce, ou realmente, como é que é dizer, o suporte que a gente necessita, deixa de ser incompatível, ou começa a ser incompatível, melhor dizendo, incompatível com aquilo que o universo nos está a trazer. Porque o universo, ele traz até nós os ingredientes. Eu digo sempre que aquilo que o universo nos dá é como se fosse o confeccionar um bolo.
O universo traz-nos os ingredientes, eles não nos trazem nada de mão beijada, eles emanam até nós uma energia, ou uma oportunidade, ou uma oferta, que depois vai depender de nós da forma como confeccionamos aquilo que nos estão a dar. Os ingredientes vêm até nós, o bolo somos nós que o confeccionamos. E a forma como o confeccionamos é que será o resultado final. Uma confecção e um sabor delicioso, ou uma confecção e um sabor intermédio, ou por aí fora. Nós temos sempre que co-criar com a espiritualidade, trabalhar em conjunto com o universo. Nunca é ao contrário. Não basta pedir, não basta manifestar. A gente tem que saber. Por isso é que eu ainda agora falei. Há situações na nossa vida que nós até sabemos aonde está a falha. Nós temos a noção de onde está a falha, nós não queremos ver, ou não temos a consciência, ou não queremos tomar uma consciência de toma de ação e de decisão, porque temos medo da dor, temos medo do apego, e por aí fora, que desenrola um desenrolar de situações e de emoções que faz com que a gente às vezes se sinta ainda mais preso no dependurado. Por isso é que eu digo, esta questão de tempo terá muito a ver com a vossa decisão, que se alongará ou poderá se encurtar através do tal equilíbrio que vocês têm que encontrar aqui. Ok? E olha, a indecisão, 2 espadas no fundo do deck. Mostrem-me, por favor, o conselho da espiritualidade. Rei de Ouros, conselho da espiritualidade. O Rei de Ouros fala de maturidade, ok? Fala de recursos. Independentemente de indicar uma pessoa, pode mostrar aqui um apoio extra até vocês nesta nova criação ou neste novo início, sim. Mas eu não vou enquadrar-me muito por esse lado, porque eu nem sinto tanto que seja esse lado. Eu vou-me enquadrar na situação que eu realmente sinto que é para vocês. É a maturidade, é a estabilidade, é os recursos que vocês alcançarão no momento em que vocês conseguirem realmente buscar a perspectiva em relação ao novo, ao futuro e aos objetivos. O tempo, outra vez, a questão do tempo, por isso é que eu não sinto tanto que seja alguém, pode ser. Sim, pode vir uma proposta vinda por alguém, ou uma ajuda vinda por alguém, mas é como se dependesse muito mais de vocês este desenvolvimento do que de outros. Mostrem-me, por favor, a estrela. O conselho extra, a estrela para Gêmeos. Já saiu. Gratidão. Inteligente, olha. O carro. Sucesso, triunfo, realização, prestígio e, acima de tudo, movimento, ação, direcionamento ao novo e à nova perspectiva. Acho que não poderia fechar melhor a vossa mensagem no geral. E o 9 de copas é seguir o vosso coração, como ainda agora falei, o tal propósito que está aqui, que é seguir realmente aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que nós sentimos que é a nossa prioridade. É colocar de vez em quando as nossas prioridades em destaque. Isso não é ser egoísta, porque eu vejo aqui um grupo de pessoas que certamente esqueceram as suas prioridades em função de outros e que neste momento é como se tenham que avaliar a situação à qual estão. Querem continuar durante mais algum tempo a abdicar dos vossos objetivos, dos vossos sonhos, das vossas prioridades em função de algo ou de alguém ou de uma situação, ou estão dispostos a tomar a tal decisão de concluir esta etapa de dar e pouco receber e dizer assim, não, agora é o momento de eu ir atrás daquilo que eu quero. Isso depende de vocês, a espiritualidade apenas só direciona. Decisões são sempre nossas. Isto é o direcionamento da espiritualidade para vocês. O conselho do vosso anjo da guarda ou do ser de luz que quer falar com vocês. 4 de emoções. O 4 de emoções é nada mais, nada menos que o 4 de copas, gente. E o 4 de copas o que é? Lembram-se do tradicional tarô? É quando a copa é quase espetada nos olhos, em frente aos nossos olhos, e a gente tem os braços cruzados, a inação, e o rosto virado de lado.
é a rejeição e a inação perante o novo, ou perante a oportunidade, ou perante a oferta. Por isso é que ainda agora falei, não vale a pena, ou não é somente aquilo que vem até vocês, é a forma como vocês terão que reagir perante aquilo que vem até vocês. Diz-vos assim, o vosso anjo: há pessoas maravilhosas que aquilo que... Deixem-me ler porque eu tenho que o traduzir, que ele está em outra língua. Há pessoas maravilhosas que a única coisa que querem é vos ajudar. Lembrem-se que ainda agora falei aqui que há algo a vir até vocês, mas vocês têm que concluir algo. Te são oferecidas, ou vos estão a ser oferecidas novas oportunidades, mas não as vês ou não acreditas nelas. Por isso é que eu ainda agora falei, no tradicional tarô os braços estão cruzados e a carta está virada, que é a inação ou não querer ver a rejeição. E exatamente esta carta diz, há coisas novas, ainda agora falei que há coisas aqui novas, mas vocês têm que aceitar o soltar de algo, ou a escolha, as decisões para poderem abrir-se a novos. E diz, porque a gente para dar entrada ao novo tem que libertar muitas vezes o velho, ou da maioria das vezes o velho. Te são a ser oferecidas novas oportunidades, mas não estás a ver, ou não crês nelas, não acreditas nelas. Os teus anjos da guarda te estão prestando toda a sua atenção. É como se os anjos da guarda estivessem realmente a prestar muita atenção a vocês. Olha ao teu redor. Olha ao teu redor. Sonhar acordado ou praticar a introspeção permitirá que vejas mais claro e atues, o tal do pendurado, que vejas mais claro e que atues para que os teus sonhos se cumpram, o 9 de copas. Ok? Há situações aqui que vocês têm que ter a consciência de encarar, de confrontar, para saírem do modo de pendurado. Porque há coisa realmente que poderia ser positiva na vossa vida, como ainda agora disse, beneficiar-vos, ser favorável a vocês, mas a espiritualidade não pode interferir no vosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é sempre vosso. Sempre vosso. Meus queridos, minhas queridas, o meu muito obrigado. Não se esqueçam de deixar o vosso like, o vosso comentário ou a vossa subscrição. É super, super importante que estes conteúdos sejam reconhecidos por vocês, para que o canal de YouTube reconheça e que o meu tempo, a minha disponibilidade, seja também de alguma forma gratificante para mim, certo? Porque eu dedico, e eu não sou hipócrita, eu não sou hipócrita, eu não minto, é necessário, porque se vocês não fizerem isso, eu dedico realmente o meu tempo, mas aquela recompensa da vossa parte, a espiritualidade recompensa-me a 1000%. Disso podem estar garantido, mas acreditem que a gratidão gera gratidão. E a forma de eu agradecer ao universo, tudo aquilo que me dá, é fazer aquilo que eu estou a fazer. E a forma como vocês me poderão realmente agradecer perante o canal de YouTube é realmente o vosso comentário, o vosso like ou a vossa partilha. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa situação, ao vosso momento. Se sentirem que não é para vocês, que não é para a vossa energia, soltem-na ao universo. O meu muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima. Obrigada.